Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 28 de setembro, celebramos o 26º domingo do tempo comum. Que hoje recebamos as graças do Senhor em nossos corações. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, ouvimos Jesus contando uma história para um grupo de fariseus. Havia um homem rico que se preocupava mais em ter seus bens do que em dividi-los com um pobre homem que vivia próximo de sua casa. Quando ambos morreram, cada um recebeu a recompensa que lhes havia sido reservada. Esse homem rico teve Moisés e os profetas para lhe ensinar e não aprendeu. Já nós temos o próprio Cristo que ressuscitou por nós. Não percamos então a chance de nos reconciliar com o Pai amoroso que nos aguarda no céu. Se você deseja ouvir a palavra do Redentor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a voz de Cristo a um coração desacreditado. Deus abençoe você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Irmãos queridos, tem muita coisa acontecendo nos trechinhos da palavra de Deus que nós ouvimos hoje, e a gente tem que começar por algum lugar. Então, queria começar a partilha com você pela segunda leitura, que me parece que tem a chave para que a gente entenda todo o resto. A segunda leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho da primeira carta de São Paulo a Timóteo. A maioria de nós já sabe, a gente já ouviu isso aqui na igreja, que Timóteo era um dos discípulos de Paulo, em quem Paulo havia apostado mais. Jovem, por isso muita gente pensava que Timóteo talvez não fosse vingar, mas ele vingou, ele perdurou,
ele aprendeu, ele cresceu no ministério. Paulo via longe e viu em Timóteo alguém que poderia dar muito fruto para o reino de Deus. Pois então, no comecinho da leitura que nós ouvimos hoje, Paulo se refere a Timóteo, fala com Timóteo, dizendo a ele: tu que és um homem de Deus. E depois continua. As leituras da palavra que nós estamos ouvindo na missa de hoje, elas são dirigidas para pessoas que querem ser homens e mulheres de Deus. Um homem de Deus não é um homem que fala muito sobre Deus, é um homem que procede segundo o coração de Deus. Uma mulher de Deus não é uma mulher que vive envolvida com muitas ideias sobre Deus, mas é uma mulher que busca dia a dia andar conforme o coração de Deus. Pois Paulo diz a Timóteo, e diz para a gente, que somos homens e mulheres de Deus, queremos ser: foge daquilo que é perverso, procura o que te assemelha ao Senhor, combate o bom combate da fé e conquista a vida para a qual você foi chamado. Paulo fala 4 verbinhos importantes que todo homem de Deus, toda mulher de Deus deve conjugar na sua vida. Primeiro verbo, foge. A gente pode imaginar que fugir é coisa de gente covarde, mas olha, parece que às vezes, para a gente fugir, pelo menos de algumas coisas, a gente precisa de uma boa dose de força, fortaleza. Paulo diz a Timóteo e hoje diz para a gente: foge das coisas perversas. Se você quer continuar sendo um homem de Deus, se você quer continuar sendo uma mulher de Deus, você não pode se permitir ouvir de tudo, falar de tudo, ver tudo, estar em qualquer lugar. Você precisa saber que há momentos em que é preciso fugir. E para isso é preciso de uma boa dose de coragem. Se no seu ambiente de trabalho, você está conversando numa rodinha com colegas de trabalho, e de repente você percebe que a conversa está indo por um caminho que não agrada a Deus, que te afasta de Deus, você precisa de muita coragem para dizer: queridos, chegou a minha hora, estou saindo, estou no meu horário, vou lá, tenho umas coisas para resolver. No fundo, todo mundo vai perceber que você está recusando aquela conversa, e é possível que quando você sair, as pessoas vão começar a conversar sobre você. Precisa de coragem. Mas se você quer continuar sendo um homem ou uma mulher de Deus, tem horas em que você precisa fugir, ou seja, você precisa se afastar. De repente o pessoal começou a propor ali uma conversa de uma grana que vai entrar, mas vai entrar de um jeito que não é muito bom, porque, bom, está na minha hora, lá vou eu, grande abraço. Foge. Uma pessoa que não foge de algumas coisas, ela acaba sendo envolvida numa teia por essas coisas. Tem coisas que a gente só vence fugindo, gente. Se você tem uma tentação contra a integridade do seu casamento, lá no seu trabalho, se você não fugir, você cai. São Paulo sabe bem disso. Por isso ele está dizendo: você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, foge daquilo que é perverso. Depois Paulo diz: procura a justiça, a piedade, o amor, a firmeza, a mansidão. Procura. Tem coisas que a gente tem que buscar. Alguns cristãos dão a impressão de que imaginam que as coisas de Deus
não devem exigir o nosso esforço. Mas não é assim. Santa Teresa de Jesus, que foi uma grande serva de Deus, ela dizia: muito custa aquilo que muito vale. É assim no dia a dia da gente. Quanto mais com relação às coisas que valem na eternidade. Elas custam. Pois então Paulo diz: procura aquilo que te assemelha a Deus. Se você não se esforçar, essas coisas, como sua mamãe dizia, não vão cair do céu em cima de você. Se você não se esforça, você não vai rezar. Se você não se esforça, você não vai ser corrigido, transformado no seu temperamento. Procura aquilo que te aproxima de Deus. E Paulo termina essa palavra sobre procurar, dizendo algo muito legal: procura a firmeza e a mansidão. Procura ser uma pessoa, ao mesmo tempo, firme e mansa. É como se ele estivesse dizendo para a gente: se você não procurar ter essas duas características, você vai acabar sendo alguém pela metade. Uma pessoa firme, sem mansidão, se torna uma pessoa dura. Uma pessoa mansa, sem firmeza, se torna uma pessoa banana. Não é? Firmeza e mansidão. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, firme, que sabe que tem um compromisso com Deus, que não está disposto a abrir mão daquilo que é verdadeiro, daquilo que é nobre, mas faça isso sem transformar tudo numa gritaria, numa briga. Seja manso, aprenda a lidar com as pessoas com serenidade. Lembre que você alcança mais tendo um pouco mais de paciência ao ouvir, mas que a sua mansidão não torne você uma pessoa que abre mão daquilo que de verdade é importante. Firmeza e mansidão. Todos nós temos a tendência de pender ou mais para um lado ou mais para o outro. Paulo diz que a gente deve ter as duas coisas. Não sei se você é uma pessoa mais do tipo firme, que se deixar vira uma pessoa durona, ou se você é uma pessoa mais do tipo manso, que se deixar vira uma banana. Mas o segredo é que a gente procure equilibrar e ter essas duas coisas na gente. Depois Paulo diz a Timóteo e diz para nós: combate o bom combate da fé. Primeiro, Paulo não diz combate os bons combates, ele fala no singular. Existe um combate que é bom, cuidado para não se envolver em combates demais e combates que não são bons. Lá na minha casa eu vivo combatendo com a fulana ou com o Beltrano. Eu elegi aquela pessoa como problema da família, então eu vivo combatendo com ela. Eu acho que esse não é o bom combate. Ou lá no meu trabalho eu estou eternamente combatendo fulano, eu estou batendo de frente o tempo inteiro. Bom, às vezes é preciso, mas o tempo inteiro, será que esse é o bom combate? Paulo diz: combata o bom combate da fé. Ou seja, em tudo que você faz, lute para que você nunca se perca do Senhor, para que a sua fé nunca se apague em você. Esse é o grande combate. No seu lugar de trabalho, na sua casa com a sua família, lute para que a sua fé não se apague dentro de você, mas que ela seja o farol da sua vida. E o bom combate é o combate que a gente trava dentro da gente. Um grande homem, que não era um grande homem de fé, mas foi um homem considerado pelo mundo, dizia que o maior vencedor é aquele que vence a si próprio. Eu acho que Paulo ia concordar um pouquinho com esse cara. O grande combate da vida da gente, a gente está travando dentro da gente. É o combate com o nosso orgulho, que quando é ferido, a gente encrespa. É o combate com a nossa prepotência, a gente quer sempre ter razão.
a última palavra. Nesse bom combate a gente tem que estar envolvido. E sem o Espírito Santo, a gente não consegue. Tem uma expressão na nossa língua que diz: fulano está mais perdido que segue em tiroteio, né? Isso no Rio de Janeiro é um perigo, né? Pois é, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue perceber no coração da gente aquilo que de verdade deve ser vencido. A gente sempre fica imaginando que tem um problema no outro, quando na verdade há muita coisa para ser trabalhada aqui dentro do nosso coração. As palavras, os verbos que Paulo diz a Timóteo, que são os verbos que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve conjugar, são foge, procura, combate e conquista a vida eterna para a qual você foi chamado. Deus chamou você para coisas que duram para sempre, mas você tem que aprender a conquistar essas coisas. Parece algo paradoxal, mas na linguagem da Bíblia é assim: Deus nos dá, mas a gente tem que conquistar. Deus põe diante de nós, mas a gente tem que abraçar. Se Ele não nos dá, a gente não consegue, mas Ele nos dando, a gente precisa correr ao encontro do que Ele tem preparado para nós. Conquista a vida eterna para a qual você foi chamado. Não sei o que é que você tem lutado para conquistar, mas Paulo diz que a gente deve lutar para conquistar algo que dure para sempre. E aí a gente entra no evangelho de hoje, que fala de dois homens, um que parecia estar no lugar em que qualquer pessoa gostaria de estar. Tinha conquistado um ótimo lugar aos olhos de todo mundo, mas não tinha compreendido que tinha que lutar por algo que fosse para sempre. Jesus fala no evangelho de hoje de um homem rico, não diz o nome dele, que se vestia com roupas esplêndidas. Ontem, falando isso para as crianças, falei, e o homem só se vestia com roupa cara, ele tinha um tênis da Nike, ele tinha uma camisa, e aí a minha referência acabou aí, Nike, eu não sei mais nada, né? E aí ele tinha uma camisa, aí o molequinho, da Adidas, eu falei, da Adidas. Aí eu falei, ele tinha uma calça, aí cada um começou a falar o nome de uma marca, né? Pois é, ele estava todo emperequetado com esse monte de roupa, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Já imaginou? A gente, para fazer uma festa fim de semana, já, né, tem que dar nó em pingo d'água, né? Você imagina o cara fazendo festas esplêndidas todos os dias. Esse cara estava, como o pessoal diz, top, né? Top. Estava com tudo. E aí Jesus diz, pois é, mas na calçada da casa desse homem, vivia um outro homem. Esse tinha nome, Lázaro. Lázaro quer dizer duas coisas. Pode ser traduzido de dois jeitos. Aquele que confia em Deus e aquele que Deus ajuda. Lázaro não tinha ajuda de mais ninguém, a não ser de Deus. E mesmo morando na calçada do homem rico, Lázaro estava morrendo de fome. E estava pensando em comer o que caía da mesa do homem rico. Eu vou traduzir isso por outra palavra, né? Comer o lixo do homem rico. Mas nem isso davam. E além de tudo, ele estava doente, ele tinha feridas. E quem vinha aliviar as feridas dele eram os cachorros que lambiam as feridas. Bom, eu acho que todo mundo entende o que Jesus quis pintar com esse quadro, né? Jesus diz então na sua história, morreram os dois. Morreu Lázaro e foi levado para junto de Abraão, pai do povo de Israel. Morreu o homem rico e foi lançado nas chamas. Mas o homem rico, ele tinha se tornado alguém muito rico, mas na eternidade, tudo que ele havia acumulado não tinha mais valor. Mas a pessoa que ele tinha se tornado, rapaz, como aquilo tinha se entranhado nele. Sabe como é que dá para a gente ver isso? Porque mesmo depois de morto, mesmo queimando nas chamas,
O homem rico ainda achava que podia dar ordens. Pai Abraão, manda Lázaro vir aqui molhar a minha boca no meio dessas chamas. Rapaz, o cara estava na pior e ainda achava que podia dar ordens. Eu acho que Jesus falou isso para mostrar o quanto a gente pode ser cegado pela nossa impressão de que é top. Vocês sabem que eu estava viajando, né? Então a última viagem foi de Lisboa para cá. O voo atrasou 1h30. Já estava vendo, né? E o horário do aeroporto, era o horário do aeroporto, atrasou, mas tinha uma loja de comida muito perto do portão onde a gente ia embarcar, e o voo atrasou, a loja já tinha chegado no horário de fechar. E tinha umas senhoras, eram imigrantes angolanas, dava para ver, que eram as que faziam a limpeza. E elas estavam querendo explicar para as pessoas que o voo atrasou, foi para onde eram as mesinhas da loja, e foi sentando ali e ficando ali. Ela queria explicar que ela tinha que limpar as mesas para ir para casa, porque já era 11h30 da noite, o horário dela já tinha... Ninguém nem levantou. De repente a moça começou a gritar. E sabe que teve gente que mesmo ela gritando, como quem diz, eu quero ir para minha casa, eu amanhã tenho que trabalhar de novo, não levantou? Não sei porquê, mas é porque talvez a gente possa achar da gente um pouco mais do que de verdade a gente é, né? Irmãos, na real, Santa Teresinha dizia uma coisa muito legal: nós somos o que nós somos aos olhos de Deus. E os outros podem pôr os olhos na gente e achar e dizer muita coisa. Na real, acredita não. Eu aprendi muito cedo, lendo um bom livro no seminário, uma frase que eu até hoje acho muito boa, e por isso que eu nunca caio nos papos furados de vocês. O livro foi escrito por um monge para padres diocesanos, e dizia assim: as pessoas que mais fazem mal para um padre são as pessoas que acham que ele é santo e ficam em torno dele, tentando fazer ele pensar que é também. Porque fazem a gente pensar mais do que a gente é. A Escritura diz: cada um tenha uma compreensão humilde a respeito de si próprio. O homem sem nome, mas cheio de dinheiro da história de Jesus, até no inferno achava que podia dar ordem, mas não podia. Manda Lázaro, não manda, não pode, não há isso, acabou. Você recebeu tanto, o que você fez com o que recebeu? Jesus pinta um quadro desse homem, que talvez a gente possa pensar, é tão diferente do nosso, né? Festas todos os dias, mas no fundo, é um homem cegado por aquilo que tem. E esse perigo todos nós podemos correr. Não é a quantidade de coisas que a gente tem, mas é a gente permitir que essas coisas nos seguem e não nos permitam ver quem está do nosso lado, as necessidades de quem está perto. No fundo, Jesus está dizendo: olhem, esse homem rico que se colocou numa posição que parecia tão elevada, aos olhos de Deus, a posição dele era outra. E ele não percebeu isso. Ele não foi condenado porque tinha dinheiro. Ele foi condenado porque permitiu tornar-se cego às necessidades de alguém que vivia na calçada dele. Esse perigo, irmãos, todos nós corremos. Tu que és um homem de Deus, tu que és uma mulher de Deus, olha para o bem que você pode fazer e não seja omisso, faça. Não permita que o seu bem-estar cegue você e não permita mais que você veja a necessidade de quem está perto. Essa semana eu ouvia um padre dizer: eu não aguento mais, tem um pessoal que vai se confessar e diz só: não matei, não roubei. Eu falei: então você diz para essa pessoa: olha, não matar e não roubar, por enquanto me diz a seu respeito uma coisa só,
que você tem o mesmo comportamento de uma samambaia, porque samambaia também não mata, não rouba, não é? Então, o que diferencia você de uma samambaia? Vamos tentar melhorar isso aí. É que a samambaia, tadinha, ela não pode fazer bem aos outros, você pode. Tens feito? Porque o homem do Evangelho foi condenado pelo bem que podia ter feito e não fez. Ele não foi condenado porque matou alguém, Jesus disse isso. Ele não foi condenado porque roubou alguém, não, ele era rico, não necessariamente não roubou ninguém. Ele foi condenado porque ele se tornou cego para a necessidade do outro. Portanto, não me apareçam mais aqui com papo furado de eu não matei, não roubei. Até ninguém aparece que sabe que vai levar um fora, né? Mas, porque, certo, as samambaias também não matam e não roubam. Então, se você só tem isso para dizer, não precisa se confessar, me poupe. O que você tem feito, ou o bem que você podia fazer e não fez, houve algum? Jesus não espera de nós que a gente faça todo o bem do mundo, porque Ele sabe que todo o bem do mundo a gente não pode fazer. Mas tem algum bem que cabe a nós, esse a gente tem feito. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é alguém que sabe que foi posto nesse mundo e que recebeu meios da parte de Deus para fazer bem. E tenta, pelo menos tenta fazer bem. Tenta aliviar o sofrimento de alguém. Esse é o chamado que o Senhor tem para nós. As outras coisas, irmãos, podem nos fazer ser bem considerados diante dos outros, mas nós somos o que somos aos olhos de Deus. Última coisa que eu queria chamar a sua atenção é a oração que a gente rezou no começo da missa de hoje. Se você puder pegar, pega, porque ela é muito bonita. Se eu não me engano, deve estar no número 5 da folhinha, vê se é isso. Certo? Número 5 da folhinha. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, deve aprender a se comportar do jeito de Deus, agir do jeito de Deus. E a oração que a gente fez hoje, ela mostra para a gente o modo como Deus faz, o modo como Deus age. A oração diz mais ou menos assim: Senhor, que manifestais o vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Dá uma paradinha aí, olha que coisa bonita que está escrita aí. Nosso Deus é todo poderoso, Ele pode tudo o que quer, mas Ele mostra o poder dEle, Ele mostra a capacidade que Ele tem de fazer coisas. Isso é poder. Poder é a capacidade de fazer algo. Deus mostra o poder dEle, sobretudo perdoando. A gente costuma imaginar que uma pessoa que é muito poderosa mostra o poder dela mandando, mostra o poder dela calando, mostra o poder dela brigando, acusando, cobrando. É tudo diferente. Para nós cristãos, Deus mostrou que o poder dele se manifesta de maneira mais incrível, mais grandiosa no perdão. Deus mostra que é poderoso, Deus mostra que pode fazer as coisas ficarem diferentes, perdoando. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é alguém que aos pouquinhos vai aprendendo isso. Pode mais quem perdoa mais, pode mais quem ama mais, pode mais, chega mais longe, não quem briga, não quem impõe, não quem levanta, mas quem perdoa. Quem sabe não é um pouquinho isso que está faltando na vida da gente? Ao invés de tentar mostrar que a gente está podendo, acusando, cobrando, você não podia, a gente pode tentar descobrir se essa história é verdade. Pode mais, chega mais longe, faz mais quem perdoa mais, quem estende a mão de novo, quem escuta com um pouco mais de misericórdia,
quem tenta entender o outro, essa pessoa consegue mais. Foi assim que o Senhor fez na vida da gente. Como é que o Senhor mudou a vida da gente? Nos dando uma bronca? Nos dando perdão. Como é que Deus muda a vida da gente quando a gente chega juntinho dele todo quebrado, mostrando o quanto a gente errou, dizendo para a gente, eu te perdoo, vai em frente. Quem sabe a gente não podia aprender com ele essa novidade, esse macete, que a gente pode usar na vida da gente. Pode mais quem perdoa mais. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é alguém que faz as coisas do jeito de Deus. E é esse o jeito como Deus tem feito com a gente. A gente pode tentar aprender a fazer uns com os outros. Irmãos, essa semana temos um desafio, hein? Viver como homens e mulheres de Deus. A gente está num mundo muito complicado e é muito fácil a gente acabar vivendo de qualquer jeito. Você não foi chamado para viver de qualquer jeito. Você foi chamado para viver coisas que valem e valem para sempre. Foge, procura, combate, conquista. Não abra mão de fazer o bem que você pode fazer. Não seja omisso com os meios que Deus te dá de fazer o bem e aliviar o sofrimento de outros. E quem sabe essa semana a gente pode descobrir que fazer as coisas do jeito de Deus significa acreditar que perdoando a gente consegue mais. Pode mais, é mais poderoso quem ama mais. É assim que o Senhor tem feito com a gente, e a gente pode tentar aprender com Ele a fazer desse jeito uns com os outros, começando na casa da gente. Que essa semana de verdade nós sejamos homens e mulheres que vivem e fazem as coisas do jeito de Deus, para que a gente veja as maravilhas que só Deus pode fazer na vida da gente.